a palavra. Aleluia, com o nosso evangelista Leandro. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Eu creio que Deus, Ele já está te visitando aí na sua casa. Eu creio que Deus, Ele já está trabalhando a seu favor. E eu vou ser breve. Naquilo que eu tenho a dizer. Baixa um pouquinho. Vou ser bem breve naquilo que eu tenho a dizer. Porque eu creio que através do louvor, a sua vida já está sendo tocada. E quando a gente pensou em fazer uma live, na verdade, quando Deus colocou esse projeto no nosso coração, dentro de mim ardeu forte um desejo. E esse desejo chama-se salvação de almas. A Bíblia fala que o Evangelho, ele é um Evangelho de poder. O Evangelho, ele é poder de Deus. Então não adianta eu pregar, não adianta eu cantar, não adianta eu pular, se a sua vida continuar a mesma. De nada disso aqui adianta, se você não mudar de vida. Eu posso dizer que nada disso que está acontecendo aqui teria valor se você não desse lugar para que Deus entrasse na sua casa, para que Deus tocasse na sua vida. O Evangelho de João, no capítulo 21, ele vai trazer uma passagem que falou muito ao meu coração, porque ela fala de um homem que até então aplicava a sua vida na obra de Deus. Isso, pense num homem que sempre fez a obra de Deus com muito empenho. Pense num homem que sempre deu o seu melhor na obra. Pense num homem que sempre pensou de si próprio que seria capaz de entregar a sua própria vida por amor a esse Deus. O nome desse homem chama-se Pedro. Só que a história de Pedro agora está num contexto um pouco diferente. Porque Pedro está mal. Pedro não está legal. Pedro já não tinha mais a vontade de fazer a obra. Você está me entendendo? Pedro, que era ousado. Isso, Pedro, aquele homem que falou que era capaz de morrer por Jesus. Só que agora Pedro já não é mais o mesmo. Pedro já não tem mais vontade de orar. Pedro não tem mais vontade de evangelizar. Porque Pedro está passando pelo seu pior momento. Pedro falhou. Isso, Pedro, aquele homem que foi fiel ao Senhor Jesus enquanto pôde. Diz a Bíblia que agora Pedro, ele comete um erro, ele comete uma falha. E nós somos expert em apontar a falha de alguém. A gente consegue com muita proeza apontar para alguém quando ele erra. E diz a Bíblia que Pedro, ao ver Jesus sendo interrogado, Pedro sente medo. O medo faz parte da sua vida. O medo, ele faz parte da sua caminhada. Toda vez que você se dispor a Deus, vai ter momentos que Ele vai exigir de você o seu melhor. E talvez o seu melhor gere um medo.
E esse medo talvez te conduza a pecar contra Deus. E Pedro que eu estou falando aqui é aquele Pedro que no seu momento de fraqueza, ele nega Jesus. Não porque isso estava dentro do coração dele, não porque era um plano dele fazer isso, mas é porque no momento de pressão, no momento que ele precisava suportar, no momento que ele precisava ser forte, veio uma avalanche contra a vida dele. É sempre assim. Sempre quando você precisar ser forte, o inimigo vai se levantar contra a sua vida. Eu estou falando talvez para você, e você esteja dizendo: Leandro, eu estou passando por isso. Eu estou passando por uma pressão tão grande na minha vida, que eu estou tendo dificuldade em dizer não para o pecado. E o pecado, ele tem tentado me agarrar de todas as formas. E tem hora que eu não tenho forças de dizer não. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Você precisa ser forte. Você precisa suportar o momento difícil, o momento em que o inimigo ele se levanta contra a sua vida. Só que Pedro falhou. Só que Pedro, embora andava com Jesus, Pedro, embora estava com Jesus, Pedro não suporta o peso da perseguição. E Pedro agora, ele erra e nega Jesus. Quando Pedro faz isso, por 3 vezes que o galo canta, e Jesus fitando os olhos nele. Sabe quando você erra e que você olha para o lado e tem alguém que no olhar diz: você não deveria ter feito isso? Sabe quando você comete alguma coisa errada e você olha para a pessoa e você se sente mal? Pedro agora é confrontado com seus sentimentos, porque Pedro acabou de errar, acabou de cair, e Pedro agora é despertado, porque Jesus havia falado para ele: Pedro, cuidado, o diabo já pediu para peneirar você, Pedro. E Pedro não vigiou. Só que Pedro agora, ele cai naquilo que ele mais tinha medo. Ele erra naquilo que ele falou que ele jamais erraria. E Pedro agora está mal, porque quando você erra, não falta pessoas para apontar para você o seu erro. Porque quando você cai, não falta pessoas para dizer para você: eu sabia que ia cair, estava indo muito rápido. Pedro está mal, eu imagino pessoas apontando para Pedro e mostrando o erro de Pedro, e aquilo vai corroendo a Pedro de uma tal maneira que Pedro vai se sentindo tão mal, Pedro vai se sentindo tão mal, que agora no capítulo 21 de João, Pedro decide voltar a pescar. Parece uma coisa simples, mas voltar a pescar significa voltar às velhas práticas, significa voltar a fazer aquilo que Jesus uma vez resgatou ele. Porque Pedro falou porque Jesus falou para Pedro: a partir de hoje, tu não será mais pescador de peixe, será pescadores de almas. Só que Pedro estava muito mal, e Pedro agora volta a fazer tudo aquilo que ele fazia. Meu irmão, Jesus nunca vai olhar para você com o olhar de quem te condena, porque um dos nomes de Jesus Cristo é amor. Uma das dádivas de Jesus Cristo é amor. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa se você errou, não importa se você falhou na sua caminhada. Olha para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Não importa se aquilo que você mais tentou fazer, você fracassou. Não importa se as pessoas estão olhando para
sua vida e te acusando, dizendo: tá vendo? Você não falou que era de cristão, você não falou que era firme. Agora Deus tem um tempo novo para a sua vida, e eu quero falar para você que talvez se afastou da presença de Deus, porque no momento de fraqueza, porque no momento de deslize, no momento que você deixou de vigiar, você pecou, você caiu, e o diabo tem tentado te bagunçar. Em nome de Jesus Cristo, eu te convido a fazer um pacto com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, não importa o que você passou, não importa como você chegou até aqui, essa live foi preparada porque Deus precisa tratar com você hoje. Jesus está dizendo: Pedro, não importa o que você fez, Pedro, não importa por onde você andou, Pedro, eu não vim para te julgar. Não importa se você está afastado, não importa se você está longe, Jesus tem algo para a sua vida. Ele tem um plano de salvação para você, Ele tem um plano de resgate. Eu quero dizer para você hoje, talvez você estava como Pedro, andando desorientado, porque você não foi forte o suficiente para aguentar as tentações. Talvez você esteja passando o seu pior momento, talvez a sua vida já não tenha mais sentido, mas a partir de hoje, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele marcou esse encontro contigo para dizer: a partir de hoje eu mudo a sua vida, a partir de hoje eu mudo a sua história. Aqueles que te acusavam, Pedro, não vai ter mais do que te acusar. Aqueles que te perseguiam, não tem mais do que te perseguir. Oh, aleluia! Talvez, Pedro, é você que está longe do Evangelho. Olha o que aconteceu. Pedro volta a pescar, Pedro volta a fazer. Na verdade, Pedro tentou fazer o que ele fazia antes. Só que diz a Bíblia que a noite inteira ele lançou a rede. A noite inteira ele fez o que ele fazia antes e dava certo. Só que agora nada mais dá certo. Porque quando eu estou longe da presença de Deus, até aquilo que estava dando certo passa a dar errado. Meu Deus, você consegue entender isso? Por que as portas se fecharam? Por que estava tudo muito bem, de repente, ó, na sua vida, parece que uma tempestade veio de repente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego. A promoção que ia sair parou, você foi até mandado embora, as coisas começaram a dar errado. Jesus está dizendo: volta correndo, porque eu tenho um tempo novo preparado para você, para a sua vida, para a sua casa. Eu imagino Pedro olhando para os discípulos: como é que pode? Está dando errado. Sempre deu certo, agora está dando errado. Mas aqui sempre teve peixe. E diz a Bíblia que de longe eles avistam Jesus. E Jesus pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Essa palavra é como se Jesus estivesse dizendo: valeu a pena voltar a fazer o que você fazia? Isso eu estou falando para você. Valeu a pena voltar para o caminho da onde Jesus te tirou? Olha para o resultado, olha para a sua vida, olha como você está agora, olha a maneira que está a sua vida, a sua casa. Eu te pergunto: valeu a pena ficar longe de Jesus Cristo? Valeu a pena abandonar o ministério, abandonar a chamada? Valeu a pena abrir mão? Porque Pedro abre mão e volta a fazer tudo o que ele fazia antes. E quando Jesus pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Pedro falou: não, a gente não pegou nada. E Jesus agora dá uma nova direção. Olha o que Jesus faz: lança a tua rede ao lado direito e certamente pegará. Sabe o que é isso? Quando você, mesmo distante
de Jesus consegue dar ouvido à voz de Deus, meu irmão, receba isso para a sua vida. No momento que você passar a dar ouvido à voz de Deus, à voz de Jesus, Ele vai te mostrar uma nova direção, um novo caminho. Ele vai te mostrar a saída para esse momento que você está vivendo. E Pedro, quando joga a rede, diz a Bíblia que eles não conseguem, de tanto peixe que era. Jesus está te chamando hoje e dizendo: hoje eu te dou uma nova direção, hoje eu aponto para você uma nova direção. Até hoje você veio pelo lado esquerdo, mas a partir de hoje eu te dou uma direção. Você está na sua casa, de repente você está afastado do Evangelho. Eu estou falando para você mesmo, é você que está me olhando e falando: parece que Ele sabe o que está acontecendo comigo, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele está falando: eu tenho uma direção nova para você, eu tenho um caminho novo para você, eu tenho um caminho de bênção e prosperidade para a sua vida. Eu quero direcionar a sua vida a partir de hoje. Não importa, talvez você esteja dizendo: mas evangelista, eu pequei muito, eu errei muito, eu pequei contra a minha igreja, contra o meu pastor, contra o meu ministério. Ah, meu irmão, quando Jesus aparece na praia, Jesus não apareceu para condenar a Pedro, mas Jesus apareceu com providência. Jesus apareceu com uma palavra de reconciliação, uma palavra de amor, uma palavra de carinho. E é isso que Jesus está oferecendo a você essa noite. Ele diz: volta, Pedro, volta para os meus braços, Pedro. Quer saber de uma coisa, Pedro? Hoje eu te dou uma nova direção. Isso, Pedro, hoje eu direciono você, e aquilo que dava errado, aquilo que estava dando errado, vai passar a dar certo. Hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até hoje você andou por caminhos errados, mas a partir de hoje a presença de Deus te alcança na sua casa. Isso, você que está aí agora, está afastado, isso, faz o negócio agora, bota a mão aí no seu coração e diz: Pai, eu quero voltar para a tua presença. Meu Deus, eu quero voltar, andar na tua direção. Isso, faz esse voto agora. O inferno está sendo envergonhado, o diabo está dando grito de derrota, o diabo está dando grito de derrota, porque ele pensou que desse ano você não passava, mas tem um tempo novo chegando para sua casa. Oh, você pode adorar a Deus aí. Isso, talvez muito tempo você não dá glória a Deus. Quanto tempo você não dá glória a Deus? Quanto tempo você não diz: Senhor, obrigado por essa paz. Eu imagino Pedro agora olhando para Jesus, indo de encontro a Jesus, porque quando Pedro viu Jesus, meu irmão, Pedro, ele desceu do barco e saiu correndo. O que você está esperando? Anda, corre, faz o teu pacto com Jesus aí agora. Faz o teu pacto, porque Jesus veio ao teu encontro, e a proposta de Jesus é reconciliação. A proposta de Jesus é um tempo novo para a sua vida. Isso, a proposta de Deus é mudança. Oh! Diga: Senhor, eu preciso dessa mudança. Isso, desce desse barco. Não era nem para você ter entrado aí. Para com esse negócio, larga essa maconha, larga essa cocaína, larga esse álcool, larga essa prostituição. Sai desse barco da mentira, sai desse barco do engano, em nome de Jesus, e corre para os braços dele. Jesus está na beira, Jesus está, ó, na areia. Só que Jesus não está assim não, ó. Jesus está assim para você, ó. Oh, olha para cá, olha como é que Jesus está te esperando, meu irmão. Olha, Jesus está te esperando de braços abertos. Isso, é assim que Ele está te esperando. Não importa quem te acusou, quem te apontou. Jesus está com pão e peixe preparado para você, porque Ele sabe que força você não tem, mas a força vem dEle. A força vem dEle. A força vem dEle. A força vem dEle. Isso, receba a força aí na sua casa. Você que acabou de se ajoelhar, é você que acabou de se ajoelhar agora, dizendo: Senhor, eu preciso mudar. Receba fortalecimento da parte de Deus. Receba pão e peixe. Isso, Senhor Jesus preparou alimento para você. Preparou alimento para
E para terminar, Pedro agora chega perto de Jesus. E antes de mais nada, o que Jesus havia preparado era alimento. Alimento é a primeira coisa que alguém precisa quando está longe de Jesus. Não é disciplina, não é afastamento e não é exclusão. Essa pessoa precisa de forças para voltar a caminhar. Imagina Pedro a noite toda tentando e nada dava certo. E agora Pedro cansado, sem saber o que pensar, Jesus recebe ele com pão e peixe. Jesus está te recebendo essa noite, amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Isso, eu não estou te vendo, mas você está me vendo. Diga, eu creio nessa palavra. Diga, eu creio nessa palavra. Eu creio que Jesus tem um tempo novo para a minha vida. E Jesus pergunta agora a Pedro, depois de alimentá-lo, ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Estava sendo quebrado toda acusação de traição, porque Pedro agora estava declarando o seu amor por Jesus Cristo. Não importa o que você fez, a partir de hoje começa a declarar o seu amor por Jesus Cristo. Isso, começa a dizer para ele aí, em nome de Jesus, que você ama. Começa a dizer para ele: Jesus, me perdoa o tempo que eu passei longe. Jesus, me perdoa pelas vezes que eu falei mal de ti. Jesus, me perdoa pelas vezes que eu influenciei pessoas a sair da tua presença. E Jesus, quando Pedro diz eu te amo, Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que é isso? O meu amor te reconcilia novamente. Aquilo que você era antes, você vai voltar a ser. Aleluia. O que tu pregava, se prepara que vai vir mensagem que tu nunca pensou. Você louvava, se prepara, Deus vai te dar a composição, porque Jesus te reconcilia hoje novamente. Você era líder, é isso? Se prepara. Sabe por que Jesus veio ao encontro de Pedro e a proposta era reconciliação? A proposta de Jesus para Pedro não era de acusação. Jesus não chegou para tirar a história limpo, ele chegou para dizer: calma, Pedro, eu vim com novidade para a sua vida. Amém? Se você aceitou a Jesus, se você quiser, coloca no comentário aí: eu aceitei Jesus, eu estou voltando para essa presença. Você de repente estava fraco, você de repente estava pensando em fazer a mesma coisa que Pedro. Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais essa pressão, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Mas Jesus te renovou hoje, Jesus te fortaleceu hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Ele te dá alimento, te dá pão e peixe. Fique com essa palavra. E quando tudo isso acabar, procure uma igreja mais próxima. Volte a ser o que era antes. Jesus nunca arriscou o seu nome. Jesus ainda conta com você. Jesus te fortaleceu hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Ele te dá alimento, te dá pão e peixe. Fique com essa palavra. E quando tudo isso acabar, procure uma igreja mais próxima. Volte a ser o que era antes. Jesus nunca arriscou o seu nome. Jesus ainda conta. Aleluia. Deixa eu deixar aqui uma